Bom dia! Hoje a nossa aula é sobre variação linguística. Eu tenho uma coisa para contar para vocês. Oxente, minha gente, sabe uma coisa que me deixa arreliada? É com esse povo que passa o dia todinho andando de lá para cá, daqui para lá, sem fazer coisa nenhuma, sabendo que nós estamos num tempo de isolamento social, não sabe? Oxente, por que é que esse povo não aquieta o facho, não é mesmo? A riégua, eu fico danada com uma coisa dessa. Não sabe que esse tal de vírus, coronavírus, é uma praga da molesta, que se a pessoa cair doente, vai ficar muito mal e aqui não tem nem onde acudir, não sabe? Gente, tudo bom com vocês? Que estão tudo em casa, sossegado, tudo bem? Mas pense num trem difícil fazer o povo sossegar em casa, gente. Mata demais, não sabe? Daqui a pouco tá um monte de gente morta e estão achando ruim, tem que se cuidar. Pô, cara, é sério, fica sus aí, meu. Esse vírus aí, ó, tá o coronavírus, ó, parada, cara, te dá letra. Esse vírus aí, mata, cara. Ah, pô, galera aí, ó, tá brincando com a coisa, tá entendendo? Fica em casa, tá ok? Como vocês devem ter percebido, eu falei português. O nosso português é a língua do nosso país e de vários outros países. No entanto, eu falei com algumas variações. Se eu fiz mais ou menos direitinho, vocês devem ter percebido que eu falei um nordestinês, um gaúcho mineirês e um carioquês. Meio mal feito, tá bom? Eu confesso. Mas isso mostra que a língua, embora ela seja uma só, ela não é a mesma em todos os lugares, para todos os falantes. Ela possui o que a gente chama de variações. E essas variações, elas podem ser de 4 tipos. Tem a variação geográfica, que geografia a gente já lembra logo de lugar, né? Então, variação geográfica é aquela em que a língua muda de um lugar para outro, de uma região para outra, como essa aqui que eu mostrei agora, né? Até dentro do próprio Nordeste existem variantes. Então muda de Minas para o Rio, para São Paulo. Cada lugar tem o seu jeito próprio de falar, faz parte da identidade daquele povo. A língua pode mudar também no tempo, é o que a gente chama de variação histórica. Quem assiste novela de época já deve ter percebido quantas palavras passaram por variações. Voz-me-se, né? Mademoiselle. Então, algumas expressões a gente já não usa mais. Algumas expressões que nossas avós falam, a gente já dá aquela risadinha, né? O que é natural, porque a língua ela vai acompanhando as gerações. Um outro tipo de variação é a variação social, que se refere a vários aspectos do falante. Por exemplo, a idade. Uma criança ela fala diferente de um adulto. Uma mulher tem alguns termos que são mais do vocabulário feminino, fala diferente também do homem. Em relação à profissão que a gente exerce, também a gente tem um jeito próprio de falar em cada profissão. Termos que são próprios daqueles falantes daquela profissão. E um outro tipo de variação é a variação contextual, que se refere às várias situações de uso. Então, em uma determinada situação, eu posso utilizar a língua, falar de um jeito. Em outra situação, eu posso usar uma linguagem mais formal ou informal. Por exemplo, pessoas que têm uma determinada profissão que exigem delas uma linguagem muito formal. Exige que elas tenham, pelo cargo que ocupam, pelas funções que desempenham, elas têm que ter uma linguagem toda mais cuidada, com alguns termos próprios, evitar alguns termos e algumas manifestações linguísticas. Quando ela está lá na informalidade, com a sua família, com seus amigos, ela pode também usar uma linguagem mais informal. Ela vai usar termos que ela não vai usar em público, por exemplo, né? Então a gente pode até dizer isso, que a linguagem contextual se refere às várias situações em que eu posso adequar a minha linguagem. Isso faz parte é próprio das línguas, é próprio do falante, saber adequar a sua língua às várias situações. Então são esses 4 tipos de variações e isso mostra pra gente que, embora a língua seja uma só, mas ela possui uma diversidade e que não há o que a gente chama de alguém que fala errado
porque vive numa determinada região que fala daquele jeito. Não, ali é próprio daquele lugar, é próprio daqueles falantes. É natural que seja assim. Isso representa a diversidade que nós temos. E num país tão grande como o Brasil, isso é mais do que natural. Que a gente fale, tenha vocabulário diferente, jeito de nos expressar diferente, que pronunciemos as palavras, algumas palavras de uma forma diferente também. Então é sobre isso que a gente vai estudar hoje, sobre as variações linguísticas.